A gente vai seguir falando em saúde. Aqui em Pernambuco, o número de pessoas com sífilis aumentou 7,3% no ano passado em relação a 2018. Esses números foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde e é sobre esse assunto que a gente vai conversar com o Matheus Sampaio. Matheus, explica pra gente o que é sífilis, de que forma que é transmitida, tem vacina? Matheus. Vamos lá. Vamos falar com a doutora Eveline Catão, que é médica ginecologista. Foi para isso que a gente a convidou. Bom dia, doutora. Tudo bom? Bom dia, tudo bem, Matheus? Bom dia a todos. Clarissa fez uma pergunta lá. O que é sífilis? A gente pode começar já com essa explicação para as pessoas, por favor. Bem, a sífilis ela é uma infecção sexualmente transmissível. Ela geralmente é sexualmente transmissível, mas ela pode ser transmitida também da mãe para o bebê durante a gestação. Certo. E aí, depois de quanto tempo que existe esse contágio, que a doença se manifesta, se tem algum sintoma? Sim, a sífilis, na verdade, o período de incubação, que é de quando a pessoa tem a infecção para aparecerem os sintomas, ele é variável, né? Então, geralmente pode ser de 3 dias a 3 meses a primeira fase, que é uma fase que aparece uma ferida, e é uma ferida única, geralmente na região íntima, né? E depois ela dura algumas semanas ou meses e desaparece. Tem uma segunda fase, que é uma fase onde tem umas manchas no corpo, e ela também pode durar algumas semanas e desaparecer sozinha, para evoluir para a terceira e quarta fase. Que é Essas terceiras e quartas fases, a terceira e a quarta fases, aparece o que no corpo? Piora a situação do que já tem? O problema da sífilis é o seguinte, porque ela é uma doença que ela é silenciosa, em grande parte. Então, depois dessa fase das manchas, ela entra numa fase que a gente chama que é latente, que ela é dormente. Então, a pessoa não tem sintoma nenhum, mas se fizer o teste, detecta, né? E pode transmitir. E tem uma terceira fase, que é a mais grave, que pode ser fatal, que é a fase terciária, que acomete inclusive o cérebro, dando a neurosífilis, que é muito perigosa. Nossa. Em alguns casos, existem relatos de que aparecem como se fossem espinhas no corpo. E muitas vezes isso pode ser confundido com a sífilis. Sim, é porque ela, como eu disse, na primeira fase é mais uma ferida, como se fosse uma úlcera. Nessa fase secundária, ela pode aparecer como umas manchas no corpo. E algumas pessoas confundem com outras doenças, inclusive com dengue, porque ficam umas pintinhas no corpo, né? Mas pode também aparecer como uns caroços, como uma verruguinha plana. Aí o povo de repente pode pensar que é uma alergia, que comeu alguma coisa e aí apareceram aquelas manchas ou aquelas espinhas. Exatamente, pode confundir com alergia, pode confundir com virose até, porque muitas vezes se acompanha de febre, dor no corpo, os gânglios, né, que popularmente conhecido como ínguas, né, também podem estar doendo e aumentados, então. E eu queria que a senhora também aproveitasse para fazer esse alerta, porque as pessoas que são sexualmente ativas, né, precisam ir fazer esses exames para, não somente para os parceiros, mas principalmente para elas mesmas poderem se cuidar. Sim, claro. É muito importante. A sífilis tem cura, é fácil de tratar, o tratamento está disponível na rede pública. E é muito importante que se faça o teste. Pacientes, pessoas sexualmente ativas, especialmente aquelas que não usam preservativo, né? Todo mundo deve usar, tá, gente? Para prevenir, é a forma eficaz de se evitar. E outras pessoas também que possam estar no risco, HIV positivo, profissionais do sexo, todos esses, e as gestantes, né? Devem serem testadas. Como é o tratamento? O tratamento é basicamente feito à base de penicilina, que é a conhecida bezetacil. É o mais eficaz e, no caso das gestantes, é praticamente que exclusivo, porque quando a pessoa não é gestante, pode-se abrir mão até de outros antibióticos, mas sempre dá preferência à penicilina. Mesmo a gestante que é alérgica, a gente faz a dessensibilização para poder tratar o feto também, porque em outras medicações não tratam o feto. E quando se passa da mãe para o filho, como é que é feito, como é que é feito esse tratamento para a criança, o bebê, o recém-nascido poder se curar da doença? Certo. Durante o pré-natal é realizado de rotina o teste para verificar se a pessoa tem sífilis.
E o tratamento é feito à gestante aplicando a bezetacil e ela faz esse acompanhamento. Então, a paciente tratando, ela está também passando esse tratamento para o feto. Mas, de toda forma, quando esse bebezinho nasce, ele também toma a medicação após o nascimento e verificam com testes o acompanhamento para ver a evolução da doença. E onde é que as pessoas podem encontrar esse tratamento? Mas antes tem que fazer o exame. Sim, um exame que é fácil, é simples, é de baixo custo, está disponível gratuitamente na rede pública, inclusive com uma forma de teste rápido, que o resultado sai em até 30 minutos. Então, é importante realizar o teste. A senhora tem ideia desse tipo da sífilis? Acomete mais homens, mulheres? Olha, na verdade, acometimento praticamente igual. Acomete mais pessoas jovens, naquela idade entre 20 e 40 anos, que pega inclusive o período reprodutivo. Agora, por a mulher realizar mais testes, inclusive pela questão da gestação, é mais identificado na mulher, mas não quer dizer que elas tenham mais, né? Ela é mais testada e mais diagnosticada. Doutora Eveline Catã, muito obrigado pelas suas informações, viu? Nada, obrigado bom dia. Pelos esclarecimentos.